Bem-vindo, bem-vinda. Vou estar respondendo agora perguntas de vocês que assistiram essas aulas, perguntas que chegam a mim. Então já começo aqui com a Marta, depois eu vou falar com o Anderson, com a Renata. Marta, existem os seres intraterrenos, eu nunca tive contato com esses seres, já li, já conheci pessoas que tiveram contato lá nos anos 80 em São Tomé das Letras, que era um local que te põe em contato com esses seres intraterrestres. Tentei de tudo que é jeito, entrei em cavernas, entrei debaixo de cachoeira, falava-se de portais, mas realmente não tive contato com esses seres. Senti a presença? Sim, mas isso pode ser um monte de coisas, essas presenças que eu senti no meio do mato em São Tomé, ok? Eu creio que das três visões, que existem os intraterrenos, que existe todos esses do plano astral, que a maioria se fala como reptilianos, arcturianos, que tem um monte de símbolos de cura incríveis, incríveis. São símbolos que eu ensino na minha formação de terapeuta vibracional, que a gente usa símbolos que eu trouxe lá dos anos 80, que envolve imposições de mãos, curas energéticas, emocionais. Não só esse que hoje se usa dos arcturianos, tem alguns que ninguém tem. Então eu creio que muita coisa vem do astral, e existe os seres físicos mesmo, que a gente vê avião perseguindo, que as pessoas tiram fotos, que as pessoas veem aparições, ok? Se eu pudesse recomendar para alguém, eu falaria, busca os físicos, seres vivos. Eles têm mais para te acrescentar. Só que isso é só uma opinião. Renata, numa meditação foi parar numa nave e a nave mandou ela embora, expulsou ela da nave. Então, às vezes isso acontece mesmo. Quer dizer, qual é o meu objetivo de estudar tudo isso? É curiosidade? É vontade de partir para outra? É vontade de ter um grande ensinamento, não um pequeno ensinamento? Se não for esses interesses muito grandes, você não vai conseguir entrar em contato com seres vivos. E mesmo no plano astral, porque o astral ele tem alto astral e baixo astral. Alto e baixo. E em qualquer situação tem o alto astral e baixo astral. Mortos católicos tem o alto astral e baixo astral. Plano dos políticos, o alto astral e o baixo astral. Baixo astral dos políticos é uma coisa medonha, nojenta. São seres asquerosos, vampiros, energia. Não todos. Plano dos ETs, o alto astral e o baixo astral. Que é o que as pessoas às vezes falam. Tu já viu, não tem ETs que fazem o mal. Se você acredita nisso, tudo na natureza é dúbio. Tudo. Ok? Absolutamente tudo. Pode acontecer dessa combinação de DNA, porque tudo é possível, né? Toda regra tem exceção. Não é, Júnior? Mas isso é muito difícil mesmo. O nosso DNA já é um DNA das estrelas. Eu estava lendo hoje num portal de notícias de 5ª categoria, que é o UOL, mas eu gosto de ler a parte científica do UOL. E aí eu estava lendo lá que... Porque 5ª categoria, porque fala muito de astrologia, eu tento ver o que os astrólogos lá falam para depois desdizer tudo para os meus alunos. Porque esse portal faz um desserviço para a astrologia e para a espiritualidade. E aí eu estava lendo lá que descobriram que o homem, agora aqui no Brasil, ele chegou a 10 mil anos antes do que pensava. Então a gente chegou aqui a 30 mil anos. 30 mil anos, ok? Gus, uma outra hora eu falo, o que você está falando é o governo secreto do mundo. A ordem de Melquisedeque, isso eu vou falar num outro momento, porque não é ufologia, mas eu quero falar. Então, como toda regra tem exceção, pode ser que tenham seres que vieram mesmo, que tenham outro DNA, enfim. Aí, Carolina, isso de estar vivo ou morto é bem relativo. Eu acredito que deve existir Eu não entendi a palavra assim. Quando as pessoas se manifestam e elas não estão vivas,
E elas estão vivas, a gente pode dar vários nomes, não é, Carolina? Eu chamo de telepatia. Mas tem vários outros nomes mais sofisticados hoje que pode ser esse nome que você está falando. É que eu não enxergo muito bem aqui, mas pode ser isso que você está falando, tá bom? Aí o Lombardo fala, Wagner Borges é sensacional, sou fã dele, mas nunca consegui fazer uma viagem astral. Tem pessoas que não conseguem mesmo, porque talvez esse não seja o teu caminho. Ah, Otávio, mas dizem que todo mundo consegue. Pois é, dizem que todo mundo consegue, mas tem muita gente que não consegue. Então uma coisa é o que eu acho, a outra é o fato. É o fato. Por exemplo, eu não consigo incorporar hoje uma pessoa, nem um Exu, nem uma pomba-gira, nem uma Iemanjá. Eu não tenho hoje esse dom. E se eu quisesse ter, talvez eu tenha ou não. Eu acho tão lindo incorporar um orixá ou sentir a presença de um orixá, como falo, mas eu não tenho. Então, é importante você perceber que os caminhos não são para todos. Não são para todos. Deixa eu ver o que mais que estão falando aqui. Quando sentir os perdidos no mundo, pode encontrar alguma coisa. Não, esse negócio de ser encarnado aqui pela primeira vez é quem não acredita, que acredita que nós não temos, né, uma passagem. Isso vem muito da teosofia e também um pouco do espiritismo. Por exemplo, que o animal, o gato, ele um dia vai reencarnar como gente, ele vai crescer. Eles chamam isso de evolução. O cachorro vai evoluir e virar um ser humano. E essa visão dentro do orientalismo não existe, de você estar aqui na primeira vida, ou na segunda, ou na terceira. Nós já passamos por várias... A vida em si é vida, então a vida vai se manifestando de várias formas. Nem melhores, nem piores. Ora a gente está aqui, ora a gente está em outro planeta. Eu ouvi sim uma pessoa falar que as pessoas estão nascendo aqui a primeira vida, porque na Terra aumenta cada vez mais o número de pessoas. Mas não existe Terra, existe universo. A Terra é uma portinha, tem ali várias partes do universo. Essa é a visão tibetana, a visão dos iluminados, é a visão dos mestres. Que isso não tem de primeira vida. E na astrologia, eu que faço mapa astral, você sabe que eu faço mapa astral, você que está aqui comigo, é o meu trabalho, é a minha forma de atender as pessoas. Tem uma coisa chamada nódulo sul e nódulo norte, ou nó do sul e nó do norte, que mostra assim as viagens da nossa alma, as manifestações da nossa alma. Inclusive na visão do mapa astral e do Tibete, poderosíssima parte da Índia, do Tantra também, a nossa alma quando morre, ela pode se dividir em vários. Para o nosso ego isso é devastador, devastador. Por isso que já vi pessoas muito egóicas falando, é a primeira vida que eu nasci aqui, eu vou morrer, vou nascer de novo. Na visão muito mais sofisticada, quando você morrer, você pode se dividir em 2 ou 3. E quando a gente tem filho, assim, por exemplo, eu sou parte da minha mãe, do meu pai, a gente vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. É uma semente que vai se dividindo. Então, quando eu olho meus gatos, eu falo, são meus irmãos, eles são... Por isso que o iluminado chama as pessoas de irmãos. Aí o Lombardo fala comigo, eu falo, ele é meu irmão, você é meu irmão. Porque todos nós já fomos uma coisa só. E isso foi se dividindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo. Então, no começo, era o Big Bang, não existia nada, explode aquilo. Cria espaço e tempo. Depois de muito tempo, moléculas, átomos, isso vai se dividindo, o universo está em expansão, está expandindo cada vez mais. Então, nós nascemos naquela explosão. Aquela explosão é a origem de toda a matéria. Isso na Índia chama Dia de Brahman. Quando o universo manifesta, quando o Brahman nasce, aparece, e tudo vai se manifestando. Tudo vai aparecendo, tá bom? Então, quando eu morrer, uma parte minha e tua também pode nascer em Júpiter, pode ser um arcturiano,
pode ser um factais de alma. Eu prefiro que todas as minhas partes sejam um gatinho, um cachorrinho, um leãozinho, uma zebrinha. Adoro esse plano de mamíferos, tá? Também é uma coisa que, os seres que eu entrei em contato, para fechar hoje aqui, foram os seres de Apo. Seres de Apo. Vocês nunca ouviram falar porque não está na moda falar deles. Mas quem estuda esses seres de Apo vai ver muita coisa coerente, enfim. E os seres de Apo são iguaizinhos a nós. Só que são mais altos. Mas muito parecido. Quando a gente está no plano astral, esses seres não têm boca direito, não têm mãos, não tem genital, porque é plano astral. Então não se reproduz. Não dá importância para namorar, para beijar, para dançar juntinho, porque você está falando de um plano astral. Tá? Os seres físicos que eu tive com as minhas experiências de terceiro grau, o contato propriamente dito, eram seres muito parecidos conosco, muito parecidos. Tá? Porque você está falando de dedos, boca, enfim, no plano astral nós somos seres mais de luz, ou de trevas, né? Depende de cada um. Luz ou trevas. Tanto que quando você usa, por exemplo, uma ayahuasca, você normalmente entra numa experiência muito linda ou muito feia. Muito feia é para você curar. E muito linda é para você celebrar. Porque você está no astral. Você toma ayahuasca, você vê um monte de coisa, mas não está ali. Alguém do teu lado fala, não estou vendo nada. Porque você está num plano astral, não é físico. E quando você vê as trevas nesse plano astral, é muito tenebroso, muito mesmo. Um dia eu falo sobre isso. E quando você vê a luz, é muita luz. E nessa ufologia também é assim que acontece tudo isso. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.